Então, hoje o Espírito Santo ele me pediu para falar sobre um assunto que muitos de nós já conhecemos, mas se ele pediu para falar, a gente só obedece, porque tem algo talvez novo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, cada dia, e ele sabe como também vai ficar gravado, talvez outra pessoa vai ter necessidade de ouvir sobre isso. E o tema da nossa ministração é reunir-se, a importância de reunir-se. E buscar o Senhor é um conjunto de coisas. Nós buscamos ao Senhor de muitas maneiras. O primeiro lugar onde buscamos ao Senhor é no secreto. Mateus capítulo 6:6 diz que nós devemos entrar no secreto e buscar ao Senhor, fechar a porta do nosso quarto e ali em oração buscar um lugar secreto com Deus, a nossa intimidade, a nossa amizade, tudo começa no quarto. Toda a nossa adoração começa no quarto. Então, a gente precisa ter tempo para se reunir com o Senhor. Porque quando fala de reunião, reunir-se, a gente sempre se lembra do congregado, reunir. Também isso é importante, a gente vai chegar nesse ponto. Mas a primeira reunião que o Espírito Santo espera de nós é essa reunião com Ele, conosco. E é muito importante porque é nessa intimidade, no secreto, onde a gente vai desenvolver a amizade com o Senhor, a amizade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está sedento, esperando esse tempo que nós dediquemos a ele. A segunda forma de nos reunir-se com os três, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é lendo a Bíblia. Porque à medida que nós lemos a Bíblia, ali os três estão envolvidos na criação. Afinal de contas, a Bíblia diz lá em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e semelhança. E o Senhor diz, a nossa imagem e semelhança. Então, ele usa no plural. E se é no plural, é porque são eles, né? E eu sempre costumo falar, eu sei que antes nós não entendíamos e não críamos na Trindade, e por isso eu vou frisar isso agora. Eu sempre digo que o sol é a totalidade dos três. O sol é como se fosse Jeová. E a luz é como se fosse Jesus. Jesus é a luz do sol. Sem a luz do sol, nós não viveríamos. Então, sem Jesus, nós não viveríamos, nós estaríamos mortos. Mas o calor, quando nós sentimos o calor, nós sentimos o poder do sol. E o poder da divindade, da Trindade, é o Espírito Santo. Então, para mim ficou muito fácil entender a Trindade quando eu entendi, quando o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, essa revelação, que o sol, a luz, o calor e o próprio sol é a totalidade de tudo, é Jeová. A luz é Jesus, é a luz que nós precisamos para viver, sem a luz nós não viveríamos. E o calor é o poder, que é o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter a amizade dos três, nós precisamos entender, e antes nós não entendíamos isso. E tanto que lá em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, a Bíblia diz assim, que nós temos que fazer discípulos, ensinar as pessoas, mas batizando em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, eles falam dos três na importância igual. Então, por isso é importante a gente ter esse reconhecimento da gente que precisa entender dos três. E nós precisamos lembrar dos três. Mas eles não são como seres humanos ciumentos, que quando fala sobre um, o outro vai ficar com ciúme. Não. E quando falamos também Senhor, falamos sobre a totalidade. Falamos sobre Deus, falamos sobre a totalidade. Então, quando falamos do sol, ou falamos da luz do sol, ou do calor do sol, todo mundo entende que é sol, embora cada um tenha a sua parte, cada um tenha a sua característica, mas eles são a totalidade, o todo. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os três o tempo inteiro. Inclusive no batismo de Jesus, lá no Jordão, gente, eu estou sendo aqui guiada pelo Espírito Santo, porque tinha coisa que eu não ia falar aqui, o Senhor está mandando falar, e ele é livre aqui, né? A gente louvou e falou sobre isso. Lá no Jordão, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, estão os três na cena. O Pai do céu fala: Este é meu filho amado, a quem tenho aprovado. E Jesus está sendo batizado ali no Jordão, o filho está nas águas. E o poder que é o Espírito Santo, ele se materializa e aparece como pomba nessa cena. Então, vemos ali que os três estavam naquela cena.
E se os três estavam ali, os três eles existem. E os três têm de ser reconhecidos. E os três têm de ser adorados. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós nos reunimos também com os três. Por isso, Jesus falou também que quando nós estivermos reunidos, como nós estamos fazendo nessa manhã, mesmo via Zoom, eles estão aqui, os três estão aqui. Mas quem habita dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, é o Espírito Santo, é o calor, é o poder que nos ajuda todas as manhãs a ter entendimento, a ter sabedoria. E Jesus falou que ele ia voltar para o Pai, mas que ele deixaria um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo. Então, louvamos ao Senhor porque temos esse ajudador, esse consolador. E nós percebemos o comportamento diferente dos apóstolos, de antes e do depois do derramar do Espírito Santo. Antes de derramar o Espírito Santo em Pentecostes, os discípulos eram frouxos, eram problemáticos entre eles, mais ainda. Estavam mais preocupados quem era o maior, quem era o menor. Mas quando Jesus morre, depois do terceiro dia, ele ascende aos céus, lá em Pentecostes, depois de uns dias, a igreja estavam todos juntos e Jesus derrama ali o Espírito Santo para, a princípio, 120 pessoas. E naquele dia elas recebem a unção especial do poder de Deus. E quando o Espírito Santo entra dentro delas, habitando dentro delas, elas mudam o comportamento. Pedro, que antes tinha negado Jesus, agora era corajoso e falava. E passou a pregar de forma extraordinária. E todos os outros, a gente vê as habilidades deles que mudaram depois do Espírito Santo. Então, eu sei que muitas coisas nas nossas vidas mudaram depois da nossa conversão, porque hoje nós temos o Espírito Santo. É esse consolador, é esse ajudador, que inclusive a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que quando nós nem sabemos o que orar, é o Espírito Santo que lê a nossa alma e intermedia essa oração por meio dos nossos gemidos e suspiros. Então, o Espírito Santo está nos chamando para ter mais intimidade. Para ter intimidade, precisa o reunir com Ele no quarto, porque quando nós oramos a totalidade da Trindade, do Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero convidar vocês hoje a começarem a falar diretamente com o Espírito Santo, porque ele foi designado entre eles, foi convencionado assim que Jesus viria para morrer por nós, mas ficou convencionado que o Espírito Santo estaria aqui nos ajudando. E o Espírito Santo, ele é nosso amigo. O Espírito Santo quer nos ensinar. Então, a primeira reunião em secreto, pergunte ao Espírito Santo sobre o que orar. Peça ao Espírito Santo para colocar nas suas bocas, eu faço já isso, sobre o que orar, como orar, sobre como ter mais entendimento, como ter mais compreensão da Bíblia, de como Ele quer que nós o adoremos. Esses dias eu estava justamente numa oração conversando com o Espírito Santo, que eu quero ter mais intimidade. E conversando com ele, me referia a respeito de uma pregadora que foi muito usada por Deus, chamada Kathleen Kuhlman. E ela tinha muitos dons de cura. Deus usou muito ela, acho que na década de 70, se eu não estou enganada. E o livro que eu li foi Os Generais de Deus. Inclusive, deixo aqui de referência se vocês quiserem depois ler, porque é maravilhoso. E diz o seguinte, que ela, para ter relacionamento, ela demorou um pouco e ela dizia que chamava o Espírito Santo de meu amigo, e ele é extremamente sensível. Inclusive, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, ele é muito sensível. E aí, eu perguntando, pai, como é que eu faço para ter mais intimidade? Ele disse assim, você tem que, como Kathleen Kuhlman, ainda falei assim com ele. Ele fez assim, você tem que saber como ela me cultuava. Você tem que aprender mais de como ela me cultuava. Então eu disse, me ensina. E eu tenho buscado isso, tenho buscado essa intimidade. Então, o reunir-se começa justamente quando nós estamos na intimidade. Depois vem ao ler a Bíblia. À medida que nós lemos a Bíblia, agora com o Espírito Santo dentro de nós, esse instrutor, esse consolador, ele vai nos levar a entender nas passagens o rema, a revelação, que nós não ia entender simplesmente lendo a Bíblia como um livro e sem a ajuda dele. Então, também, quando nós lermos a Bíblia, pedir ao Senhor que nos traga o rema e a revelação daquela palavra para a nossa vida, como tirar proveito para a nossa vida. E para termos essa plenitude
nós precisamos tirar tempo para a intimidade. E é verdade que hoje nós vivemos um tempo muito corrido. E as coisas estão cada dia, Satanás ele inventa cada dia mais coisas que roubem a nossa atenção. É a internet, são as redes sociais, a gente está sempre muito conectado. Mas há também uma outra importância de reunir-se, que é o congregar literal. E a maioria está muito decepcionado com as igrejas. No nosso caso, que saímos de uma seita, a princípio, até eu pensava muito sobre isso. E agora, aonde congregar? Aonde me reunir? Como eu vou saber o lugar que é certo? Como eu vou saber o lugar que é errado? Como é que eu vou te adorar agora, Jeová? Era a pergunta que eu fazia. E só que nós temos de ter muito cuidado, porque quando nós saímos com medo de errar de novo. Mas se deixarmos de nos reunir também, vai ser um erro. Porque quando nós não nos reunimos, é como se nós estivéssemos sozinhos. E sozinho é muito mais difícil de se manter de pé. Então, agora que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele também vai nos guiar aonde nos reunir. E nós sabemos que nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Não é perfeito porque os componentes são imperfeitos e nós também estamos imperfeitos. Se existisse um lugar que fosse perfeito, quando nós chegássemos imperfeitos, o lugar ia se tornar imperfeito. Mas eu sinto a preocupação do Espírito Santo com essa questão do não reunir, porque tem muitas pessoas que estão saindo da igreja ou estão saindo de seitas e elas ficam com medo, elas não querem mais se reunir. Elas não querem mais por medo de novamente errar ou ser manipuladas. Mas agora a diferença é que nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo como instrutor, ele não é enganado. E agora nós temos o despertar. Jesus nos chamou à liberdade. Quando nós entendemos, assim como o Senhor nos ajudou para acordarmos, ele também vai nos ajudar para entendermos se a gente estiver em algum lugar que ele não esteja feliz. Mas a gente tem que se preocupar com reunir para a gente não perder a nossa salvação. Em que sentido? E por que que é importante? Porque nós temos provas de que se nós não estivermos firmes diante do Senhor, diante do Filho do Homem quando ele chegar, nós não vamos sobreviver a esse mundo. E aí nós estamos vendo os sinais desse mundo o tempo inteiro acelerando para a sua própria destruição. E aqueles que estiverem debaixo da mão protetora de Deus, a esses serão salvos. Mas aos que não, não. Então, como é que vamos nos manter despertos em sentido espiritual? É por estarmos juntos. Estar juntos é muito importante. Aqui em Apocalipse capítulo 21, 8, olha só o que diz. Apocalipse 21, 8, diz assim: quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, e sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, assim, se a gente for incrédulo e não crer mais em nada, a gente também vai ser destruído. Então, por isso que a gente precisa entender e separar o joio do trigo, a mentira da verdade, e a gente precisa deixar o Espírito Santo nos conduzir. E, inclusive, nós lá aprendemos que não existe, né, essa destruição eterna e que não existe o inferno, mas existe e existe mesmo. A Bíblia fala claramente sobre isso, que o inferno ele foi preparado para os demônios e os anjos caídos e para Satanás. Mas os homens que forem desobedientes e não estiverem dispostos à mudança, a esses também terão o mesmo destino. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, 9, diz assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe
da face do Senhor e da glória e do seu poder. Então, os que obedecerem, os que forem salvos, estarão diante do poder e da glória, estarão em união com o Senhor. Mas diz que por castigo, aqueles que não atingirem a salvação padecerão eternamente, ó, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória e do seu poder. Então, é, é muita é muita coisa que nós realmente vivemos, muitas mudanças foram acontecendo. Mas o que tem me entristecido é que muita gente tem saído e fica perdido, em vez de ir buscar e entender como o Senhor quer que o adoremos. Porque nós entendemos a decepção, cada um de nós passamos por isso aqui. Mas não é justificativa para a gente se perder e simplesmente usar a nossa liberdade em Cristo não para obedecê-lo, mas para viver no mundo escravos da carne e escravos do pecado. Não é isso que Deus quer de nós. O Senhor nos chamou à liberdade para adorá-lo. E o Senhor nos chamou à liberdade, inclusive, para sermos propagadores dessa liberdade, ensinar a outros que também acordem e despertem. Mateus capítulo 13, versículo 41 a 42, diz assim, ó: mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, nós estamos debaixo da graça. Jesus nos veio para dar graça, nos dar salvação. Mas a graça, um dia, ela vai acabar. Em que sentido? Quando chegar o tempo certo que essas profecias se cumprirem, olha aqui, diz que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, e os anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e tudo que comete, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É um fim muito ruim. Então, assim, se nós quisermos usar a nossa liberdade, que nós usemos a nossa liberdade para adorar o Senhor, para a gente entesourar tesouros no céu, como diz lá em Mateus capítulo 6, para que nós tenhamos um julgamento favorável diante de Deus e não venhamos passar uma eternidade pagando por erros que cometemos numa vida curta, porque a nossa vida natural, a nossa vida nessa carne é 70, 80, no máximo 90 anos. Mas o que é 90 anos diante de uma eternidade? Então não é essa vida tudo o que há. E o Senhor ele está preocupado com o arrependimento, porque as coisas estão muito aceleradas. Muito aceleradas. E se ele viesse hoje, nós estaríamos prontos? E se nós morrêssemos hoje, qual seria o nosso destino? Estaríamos guardados ou estaríamos já destinados à destruição? E nós precisamos nos ajuntar, nós precisamos nos reunir em secreto com o Senhor, para a gente ter intimidade, aumentar a nossa fé, ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos reunir com a Bíblia, com os três, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está em reunião com os três. E nós precisamos nos reunir literalmente. Gente, ninguém é uma ilha, ninguém vive só. A gente precisa estar num lugar de comunhão, porque lugar de comunhão é como se fosse assim, como se a gente estivesse num lugar frio, e à medida que nós vamos nos juntando, nós vamos nos aquecendo. Tanto é que num lugar fechado, quando tem muita gente, a gente sente calor, porque nós estamos juntos. E quando a gente está junto, a gente está aquecido. Então, em sentido espiritual, nós precisamos estar aquecidos. Em sentido espiritual, a gente não pode estar nem frio nem morno. Jesus diz que frio ou morno não serve, tem que estar aquecido, tem que estar quente, tem que estar vivo. E a nossa vida espiritual começa no secreto, com a Bíblia e também reunir-se. Inclusive, era um preceito, era hábito da primeira igreja, né? Dos judeus também, eles se reuniam em templos, né? Jesus
A Bíblia fala em vários relatos que Jesus ele estava sempre no templo, Jesus ele estava ensinando, e Jesus ele não olhava que os fariseus eram hipócritas. Porque talvez nós podemos dizer assim, ah, mas eu não vou me reunir porque tem um monte de gente que erra ali. Ah, eu já ouvi falar de tanta gente que faz isso, faz aquilo, está dentro da igreja. Nós adoramos por nossa salvação e não pela salvação do outro. Nós saímos da seita porque nós vimos que tinham coisas graves e erradas, que eram heresias que iam de encontro ao Espírito de Deus. Por isso nós saímos da seita. E agora nós precisamos de um lugar para nos reunir, para a gente aprender o que a gente não sabia lá. E estar na comunhão e estar associado junto para a gente não morrer em sentido espiritual e esfriar. E Paulo, ele deixou esse precedente, esse texto todo mundo conhece, é um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 10, 25, Paulo escreveu aos hebreus falando sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximar aquele dia. Então, é por isso, porque sozinho nós não íamos suportar. Esse mundo é uma pressão muito grande. Estar engajado em alguma coisa, trabalhando para o reino, trabalhando para o Senhor, vai nos ajudar a priorizar nossa espiritualidade na nossa vida. Porque foi, inclusive, um preceito que Jesus disse lá em Mateus 6,33. É buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então, o que a gente ore ao Espírito Santo, falemos com ele, Senhor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Espírito Santo, me dá anseio de ler a Bíblia como leite, me dá o anseio de ler a Bíblia como eu estivesse com fome. Espírito Santo, me dá um anseio de orar contigo, me chama para orar. Espírito Santo, me ajude a achar um lugar para congregar, me ajude um lugar onde eu vou poder participar, eu vou ser útil para as pessoas, eu vou poder estar trabalhando para o reino, eu vou poder estar administrando os bens que Deus nos deu. Porque os nossos dons, cada um de nós aqui temos dons, embora muitos talvez ainda não tenham sido despertados. Talvez no momento certo o Senhor vai despertar, mas esses dons não foram dados para nosso uso pessoal, foi para ser uso com o corpo de Cristo, com a igreja, a ajudar as pessoas. Então, reunir não é sobre igreja, não é sobre placa, é sobre a adoração, é sobre estarmos juntos, é sobre estarmos aquecidos, é sobre um ajudar o outro. E a igreja também a gente pode dizer que é um projeto social, que é algo social. E como nós não conseguimos viver isolados numa ilha, nós precisamos de uma sociedade, nós estarmos ali engajados, sei lá, talvez num projeto social ali, no evangelismo. Hoje, muitas igrejas no processo de evangelismo, elas ajudam com alimentos, ajudam pessoas na rua. A gente está em ação, sendo imitador de Jesus, como foram os discípulos. Os discípulos não receberam os dons e ficaram para eles. Os discípulos, eles receberam os dons e eles foram para o mundo pregar, eles foram para as cidades pregar, eles foram ensinar, eles foram para o ID, eles foram evangelizar, eles foram orientados pelo Espírito Santo a formarem grupos para congregar, a formarem igrejas. Não é sobre templo, não é sobre lugar físico, é sobre estarmos adorando juntos ao nosso Deus. E é como a Bíblia fala, se estar 2 ou 3 ali reunidos já é o suficiente para o Senhor estar conosco, né? Então, no passado, a igreja, elas estavam ali estabelecidas e o povo adorava muito o templo, né? Os judeus, eles adoravam muito o templo. Mas depois que Jesus veio e que o templo, inclusive, que Jesus estava se referindo a ele, que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias, então, com essa palavra, Jesus nos ensinou que o mais importante não é o templo, é ele, porque o templo era ele. Ele disse aos judeus, inclusive, foi um dos motivos que ele foi assassinado.
Porque ele disse, e eles disseram que era uma blasfêmia, que o templo seria destruído e que em 3 dias o templo seria reconstruído. E ele era o templo, então Jesus é o templo. Então não importa aonde a gente se reúna, mas tendo bem em mente que Jesus, ele é o templo. Em Salmos capítulo 133, o versículo de 1 a 3, também é um texto muito conhecido, fala sobre a questão de reunir. Salmo 133, versículo 1 diz: Ó qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que a desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como se desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, há uma bênção liberada quando estamos unidos, que não é liberada quando estamos sozinhos. Porque tem a unção particular, mas tem a unção coletiva. E a gente vai ver isso aqui. Atos capítulo 2, 41 a 47. Vamos ler também. Hoje a gente vai ler um pouco mais da Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 41. Diz assim: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, eles aceitaram a palavra, foram batizados e já se reuniram, porque agregar significa reunir. Foram agregadas quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiram com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria singela de coração, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então aqui mostra que a igreja já estava estabelecida, né? Que as pessoas elas eram batizadas, elas se reuniam, elas congregavam, e aí o que que acontecia? Maravilhas e sinais por meio dos apóstolos. E as maravilhas e sinais aconteciam em casa das pessoas separadas? Não, elas estavam agregadas, estavam reunidas e perseveraram unânimes e louvavam a Deus, cantavam salmos, cantavam louvores. É assim que Deus instituiu cultuar a Ele. É um preceito, é uma orientação, é um princípio estabelecido pelos apóstolos, não foi pela igreja. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, 26. 14, 26. Olha o que que diz sobre a questão de reunir também. 14, 26 assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, olha o que aqui Paulo estava dizendo assim: quando vocês estão reunidos, o que é que vocês estão fazendo? Que fareis quando vos ajuntais? Cada um vai ter o quê? Um salmo, vai cantar um louvor, quer dizer, o que é a descrição aqui da igreja. Quem toca lá, né? Quem tem o dom. Aqui fala o capítulo 14 fala sobre os dons. O que tem o dom de cantar vai louvar. O que tem o dom da doutrina, de ensinar, vai ensinar. E o que tem o dom da revelação, o profeta vai revelar. Quem fala em língua, quem tiver alguém para traduzir, que fale e traduza para edificar. É edificar quem está junto, quem está ali, reunido, congregado. Então, há um estabelecimento, há uma ordem dada por Deus sobre essa questão. Então, por isso que é importante e por isso que a gente não cultua simplesmente em casa. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12. É muito interessante também e casa bem com esse assunto que diz assim, ó:
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai dos que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também os dois, se os dois dormirem, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a gente ouve muito esse texto relacionado a casamento, e tá certo. Mas aqui a gente vai aplicar a congregar, a estar junto. Melhor é dois do que um. Então, sozinho ninguém vive, né? E diz que quando os dois dormirem, vai se aquecer, vai se aquentar. E quando alguém vier contra a gente, se a gente estiver só, é mais difícil, mas se estiver dois, três junto, é muito mais fácil. Então, é verdade que nós precisamos, necessitamos disso, de reunirmos. E precisamos também aprender com os outros. Muitas coisas que hoje eu aprendi, eu precisei me reunir. E um dia o Senhor me disse: senta no banco e aprende. Por quê? Porque a gente agora vai absorver daquele entendimento, daquele lugar. E a gente também vai receber o rema e a revelação que muitas vezes eu e você não teríamos, mas Deus vai usar aquela pessoa. E nós antes temos o conhecimento do Logos, o conhecimento da palavra. Eu sei que vocês têm conhecimento de Bíblia. Eu também já tinha. Mas hoje é diferente. Quando a gente está congregado e que a gente lê a palavra, a gente vai ter a revelação do Espírito Santo. E agora nosso mentor é ele, nosso instrutor é ele. E na igreja também, muitos lugares onde a gente vai aprender, a gente vê isso, que a pessoa ela levou até um esboço, mas o Espírito Santo conduz o que vai ser ali dito. E a gente precisa receber dessa unção e a unção do lugar. Não importa se o lugar é pequeno, o importante é que é grande, o importante é se reunir. E a gente também deve lembrar que a igreja é hospital. Em que sentido é ele da igreja é hospital? A gente não deve esperar a perfeição, porque nós não somos perfeitos e as pessoas também não. E muitas pessoas que aceitam Jesus vêm cheios de mazelas, gente. Como a gente também veio com as nossas. Cada um carrega suas cicatrizes, suas marcas, suas dores. E ali, o que que acontece? Muita gente, ela vai sendo polida, moldada no caminho. É no caminho. Porque de verdade, o Senhor, ele sabe que nós nunca vamos atingir a perfeição enquanto não vier a nossa salvação e a gente novamente ter um corpo glorioso e estar debaixo de novo da perfeição. Mas enquanto nós estivermos aqui, ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe. Mas por isso que ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a não errar. E se errarmos, ele nos convence a nos arrepender e rapidamente sair do erro e rapidamente nos embranquecer novamente as nossas vestes e sentidos espirituais. Mas nós entendemos que há pessoas lá que estão em níveis de compreensão e de espiritualidades diferentes. Então, infelizmente, é o que diz lá em Coríntios, Paulo diz que os mais fortes suportarão os mais fracos na caminhada, mas eu quero lhe dizer que um dia nós também fomos os mais fracos. Então, a gente tem que ter paciência com os bebês em sentido espiritual, com pessoas que estão começando, ou com pessoas que têm problemas emocionais. Inclusive, nesse final de semana, esse seminário que eu participei, o seminário de cura, é justamente a cura da alma. E também houve curas também físicas. Mas a maioria das pessoas que aceitam Jesus, elas têm a salvação no espírito, mas a alma está adoecida. Então, na igreja, a gente tem muita gente que está ali buscando a salvação, mas elas não receberam ajuda em sentido emocional. Então, graças a Deus, hoje, as lideranças de igrejas estão sentindo essa necessidade e ajudando as pessoas a serem curadas. E o Espírito Santo, ele é o médico das almas. Ele pode e ele vai fazer essa cura à medida que nós buscarmos, à medida que nós deixarmos lugar ao Senhor nos moldar, moldar por meio da palavra, moldar por meio do Espírito Santo. E nós precisamos nos esvaziar, nunca achar que nós sabemos demais, porque nenhum copo cheio ele vai ser novamente enchido. O Espírito Santo quer nos encher, mas a gente precisa nos esvaziar. A gente precisa se esvaziar de ego, esvaziar de coisas que são da carne, de obras da carne, para que o Senhor tenha espaço para nos encher. E nesse final de semana, uma coisa que foi dita e foi muito forte
que me marcou muito, foi falando sobre o vinho e sobre a fermentação. Todo vinho, como é que é feita a produção dele? Se recolhe as uvas, se amassa a uva. Então, olha a transformação do velho homem para o novo homem, como é feita. É um processo. Então, se pega as uvas, elas estão inteiras, se amassa as uvas, depois ela é colocada num lugar, depois de amassada por uma pedra. Nos dias de Jesus era assim, né? Vou contar nos dias de Jesus. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada no YouTube sobre essa curiosidade, é bem interessante. Tinha uma pedra gigante onde se amassava essas uvas e ela virava uma pasta. E aí, dessa pasta, elas eram colocadas dentro de, tipo, cestos de tecido e elas eram colocadas numa prensa. Se colocava esse cesto com a massa das uvas e vinha uma prensa para se tirar a uva, o suco, né? De uva. Ou então eles eram feitos no lagar, pisando nas uvas e o vinho ele ia sendo ali escorrido. Então começa no pisar, começa no sermos amassados. E em sentido espiritual, como é que nós somos pisados e amassados? Porque para gerar transformação dói, para gerar crescimento dói. E depois o suco, ele é colocado dentro de um vaso e ele é deixado lá por um tempo, colocado lá sozinho, para passar a fermentação, para ser transformado em vinho. E nesse processo ele tem que ficar num lugar escuro e frio. Então, muitas vezes, em sentido espiritual, nós vamos passar por esse processo. E nesse processo, vamos estar muitas vezes sozinhos, em um lugar escuro e frio, para sermos processados, para passarmos o processo da fermentação e depois virarmos o vinho. Mas aí depois o vinho de boa qualidade, o nome desse vinho ele aparece. E todo mundo deseja um vinho de boa qualidade. Então, em sentido espiritual, muitas vezes nessa transformação dói. Muitos de nós passamos por esse processo de solidão e solitude. Nós perdemos amigos na transição da seita. Nós ficamos sozinhos. E nós precisamos, nesse lugar sozinho, de lugar de fermentação, tirarmos esse tempo de intimidade. É quando o Espírito Santo começa a nos moldar. É nesse processo que o Espírito Santo está nos tornando um vinho desejável, um vinho de nome. Mas antes, primeiro, precisa ver esse processo. Então, lembremos que se nós passamos o processo, outros também estão no processo. E no processo, muitas vezes gerando dor, acabamos que nos machucamos um ao outro. Por fala, por ações. E isso também já acontecia no passado. Mas o que que o Espírito Santo espera de nós? Humildade, bondade, principalmente humildade, em reconhecer que nós erramos, ou simplesmente perdoar o erro dos nossos irmãos. Se for uma coisa muito séria, perdoar e esquecer não significa que você seja obrigado a ter a convivência com a pessoa, mas que você libere o sentimento para essa pessoa e se libere também, não fique aprisionado. Então, devemos buscar o Senhor na sua casa, nós não podemos desobedecer essa lição, isso vai nos levar à salvação. E à medida que nós nos reunimos e passamos por esse processo dentro desse hospital, para recebermos a cura, a igreja é o hospital para a cura, e depois da cura nós sermos salvos, para a gente não morrer. Então, se a gente não quer morrer, precisa ir para o hospital. O hospital é lugar de gente doente. Então, ou doente na alma, ou doente no espírito, mas está todo mundo ali reunido. E muitas vezes o irmão vai ser sua lixa, ou a minha. Vai ser sua molda, ou a minha. Outro dia eu questionando ao Senhor, e eu falei assim, Senhor, teve uma situação assim, 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 mas foi o Senhor que me trouxe. E essa pessoa me gerou muito problema. E depois o Senhor usou uma pessoa e me disse assim, deixa de reclamar. Porque tu não vive me pedindo sabedoria, como é que tu vai exercer sabedoria na prática? Então, pessoas que vão passar pela sua vida, você vai ter que exercer sabedoria. E a sabedoria vem na prática. Não existe adquirir sabedoria só em livros. A gente aprende com livros, aprende com os erros dos outros, e é melhor que a gente aprenda com os erros dos outros, mas a gente tem que aprender a lidar com gente, porque a gente tem que viver com gente, a gente não vive separado do mundo. Então,
É importante. Outra coisa também que é muito importante, Satanás ele quer nos desanimar, ele quer nos paralisar, quer colocar na nossa mente que a gente tem que ficar sozinho, nos distanciar das pessoas, nos distanciar daqueles que estão congregados juntos para adorar o Senhor. Inclusive na física quântica fala que a oração pode mudar o padrão da mente e das células do corpo de uma pessoa, então ela pode ficar sarada e curada. Agora você imagine você imerso no lugar 2, 3 vezes por semana, orando com 100 pessoas, com 50 pessoas. Imagine o poder que isso vai ter sobre a sua vida, sobre a sua carne, sobre o seu espírito, sobre a sua alma. E, inclusive, diz que pessoas reunidas orando, elas podem impactar na frequência um bairro. Como o contrário também, uma pessoa deprimida, depressiva, diz que ela consegue impactar com a frequência negativa dela todo o quarteirão que ela vive. Então, à medida que nós estamos indo ali para a igreja, nós estamos sendo transformados a cada dia. E Satanás, ele não quer isso. E, inclusive, Satanás, ele se infiltra dentro da igreja, por meio de pessoas que dão lugar a ele. Satanás, ele se infiltra na igreja para justamente não deixar que as pessoas elas progridam em sentido espiritual. E colocam na cabeça delas exatamente isso. Ah, aqui tem um monte de gente também com problema, o que é que eu vou fazer aqui, né? E também uma outra coisa importante da questão de reunir é que temos que buscar pessoas que comunguem da mesma fé e da nossa mesma forma de pensar. Por quê? Porque nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, com quem nós estamos convivendo? Com quem nós estamos nos reunindo? Então, nós precisamos nos conectar a pessoas e lugares que pensem e tenham o mesmo padrão de comportamento que nós. E já estamos quase encerrando. Eu quis falar de uma coisa que para mim tem sido muito importante e tem me feito crescer muito em sentido espiritual, é a unção coletiva. Que antes a gente não ouvia falar sobre isso lá, porque nós não criamos os dons e hoje, graças a Deus, criamos e temos os dons nas nossas vidas, mas há transferência de dons. Há transferência de dons. E tem muitos dons que a gente só vai receber a transferência se a gente estiver na igreja, no lugar, para ter contato com aquela pessoa que tem aquela determinada unção. E isso é bíblico. 1 de Timóteo, capítulo 4:14. Olha só o que diz aqui. Timóteo 4:14. Desculpe, gente, é 1 Timóteo 1:6. Eu estou aqui. 4:14, é isso mesmo. Desculpe, eu estou. 1 Timóteo 4:14 diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, Paulo falando a Timóteo, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Olha só, é bíblico. Paulo diz que conferiu dom a Timóteo por meio da imposição de mãos do presbitério, ou seja, daquelas pessoas que estavam reunidas, né, da liderança da igreja daquela época. Também 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 1:6. Não, esse não é não, acho que eu anotei errado. Mas Romanos, então vamos ver aqui Romanos capítulo 1, 11 a 15. Romanos, capítulo 1, de 11 a 15. Diz assim: Porque desejo-vos ver-vos para vos comunicar algum dom, a fim de que sejais confortados. E depois o 15 diz assim, ó: E assim quanto em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho a vós e estáis em Roma. E Paulo falando aqui, né, sobre essa questão de que conferir dom também era passado de um para outro. Depois, se vocês quiserem consultar, que é muito texto para ser lido, vocês podem consultar também Números capítulo 11, 17. Ali também foi passado dons por meio de Moisés.
Deuteronômio capítulo 34, 9 também fala que dons foram passados por meio de Josué. Então, a gente vê que se a gente não tiver no lugar específico de dons para ser conferidos a nós, nós não vamos receber. Nós precisamos dessa unção, dessa comunhão do lugar. E hoje, se a igreja é a mesma, se Jesus é o mesmo de ontem e hoje, e nós somos ainda igreja na terra, então esses dons ainda são conferidos. E à medida que vocês forem vendo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver cultos de cura, eu já vi. É muito impactante. Então, aqueles irmãos, ou Deus deu o dom mesmo de nascença, ou foi transferido o dom para a pessoa quando Deus ele quer essa transferência de dom. Então, meus queridos, só nessas convenções é que a gente vai ter acesso a essas coisas. E a gente é que precisa buscar. É por isso que mesmo congregando na igreja, quando tem seminários, quando tem convenções como teve essa de cura, eu vou atrás, porque é para nosso crescimento. É para a gente crescer em sentido espiritual e amadurecer em Cristo, nos mantendo reunidos, nos mantendo da nossa intimidade. E essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Está reunido, a primeira reunião é dentro do quarto com ele, depois com a Bíblia, e depois o congregar, que é bíblico, para a gente se manter em sentido espiritual fortalecidos, aquecidos, não morrermos em sentido espiritual, e também a gente ter o privilégio da conferência dos dons, que era um precedente da Bíblia e continua hoje. E eu já vi muita gente em posição de mãos receberem dons e dons na hora, e inclusive o batismo no Espírito Santo. Muitos que não tiveram batismo no Espírito Santo só vão receber o batismo no Espírito Santo se estiverem na igreja. Dentro de casa pode acontecer, mas é pouco provável. Então, que nós sejamos ter bem em mente que é importante todas essas exortações e demonstrações que o Senhor nos dá, porque Ele nos ama e deseja a nossa salvação. Amém? Então, muito bom, obrigada aí pela atenção de vocês.